Então vamos lá, jovens, para a nossa continuação. Partindo do repouso, duas esferas de aço começam a cair simultaneamente de pontos diferentes na mesma vertical. Tá? Então, pontos da mesma vertical, na verdade é assim, né? Uma está caindo de cima da outra, por exemplo. Próximos à superfície da Terra. Desprezando a resistência do ar, a distância entre as esferas irá. O que acontece? Pensa nas velocidades. Elas saem do repouso, né? Porque ele está falando que parte do repouso. Então, deixa eu só ajeitar aqui. V igual a V0 mais AT. A velocidade inicial para ambas é zero. A gravidade é a mesma para ambas, então é um fator constante. Então, conforme o tempo passa, e aqui o tempo vai passar igual para as duas, a velocidade delas será igual. Se elas vão mudando de velocidade com a mesma taxa, com a mesma intensidade, elas vão manter sempre a mesma distância. Porque elas estão caindo no mesmo campo gravitacional partindo do repouso. Né? Se você solta lateralmente, eles caem juntos. Se você solta um em cima do outro, com uma certa distância, eles caem juntos. É só vocês verem aquelas filmagens de bombardeio da Segunda Guerra, que solta aquele monte de bomba enfileiradinha. A primeira bomba cai, a segunda bomba cai, a terceira bomba cai, e a distância que elas saem do avião praticamente se mantém constante até o solo. E ó que lá tem a resistência do ar, né? Então, ela permanece a mesma. Próxima questão. Uma bola é lançada verticalmente para cima, no ponto mais alto da sua trajetória. É correto afirmar que a sua velocidade e sua aceleração são. Então, olha lá. No ponto mais alto da trajetória, o que acontece? A bolinha estava subindo, tá? O movimento estava indo para cima, ela para de subir, então a velocidade é zero. Só que ainda existe o campo gravitacional. Então, existe a aceleração da gravidade agindo sobre esse objeto. Então, no ponto mais alto, a velocidade é nula e a aceleração é diferente de zero. Tá? Há uma coisa que é importante. Isso no movimento vertical. Porque se você joga o objeto formando uma parábola, né, um lançamento oblíquo, aí no ponto mais alto a velocidade não é zero, mas a gente vai ver semana que vem. Então fiquem espertos. Aqui eu estou falando de movimento vertical, só para cima e para baixo. O motorista observa o menino arremessando uma bola para o ar. Suponha que a altura alcançada por essa bola, partindo do ponto que ela é lançada, seja de 50 centímetros. Tá bom. Eu vou colocar aqui a posição já, final, como sendo meio metro. Vamos usar o sistema internacional. A velocidade que esse menino arremessa a bola pode ser estimada em... Ele quer saber a velocidade inicial. Tá? Aqui eu não tenho tempo. Tá? Então eu não vou correr para a Torricelli, eu não vou correr para a função... Desculpa, eu falei errado. Eu não vou correr para o sorvetão, não vou correr para a funcionalidade da velocidade. Eu vou correr para a Torricelli. Por quê? Porque a velocidade final é zero. Acabei de falar no outro exercício, né? A bolinha chega no ponto mais alto e para. Então, olha só, eu tenho velocidade inicial, final, o tanto que ela se movimentou, que eu coloquei aqui, mas pode ser um ΔS, e a aceleração, que é a aceleração da gravidade. Então, olha só. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. A velocidade final no ponto mais alto é zero. A inicial eu quero. Aí aqui, ó, esse sinal, quem vai determinar é a aceleração. A aceleração, a gravidade, está ajudando ou atrapalhando o movimento quando você joga para cima a bolinha? Ela atrapalha o movimento, né? A bolinha tenta subir, ela puxa para baixo, né? Então, esse sinal é negativo. 2 vezes a aceleração, que é 10 vezes meio. Então, vou dar aquela simplificada, porque... Espera aí. 2 vezes meio é 1, então isso aqui cai fora. A velocidade inicial ao quadrado é igual a 10. Então, eu preciso tirar essa raiz. Tá? Só que aí vamos fazer por aproximação. Tá? Raiz de 9 é 3. Né? Então, a raiz exata que vai dar 3 é 9.
A raiz exata que dá 4 é 12. Então, minha resposta tem que estar entre 3 e 4. Entre 3 e 4 das alternativas, eu tenho 3,2. Tá? Então, vamos lá. Vou explicar de novo o que eu fiz aqui. A raiz de 9 do número 9 é 3. A raiz de 12 é 4. Tá? Eu quero uma resposta que está entre a raiz de 9 e a raiz de 12, que é a raiz de 10. Das alternativas, qual resposta está entre 3 e 4? 3,2. Vai ficar fatorando coisa aqui, pelo amor de Deus. Penúltimo exercício. Se a resistência do ar for nula e o módulo da aceleração da gravidade for zero... Opa, for zero não. Gravidade for 10 metros por segundo. Uma gota de chuva caindo de uma altura de 500 metros a partir do repouso atingirá o solo com uma velocidade de módulo. Então, olha só. Temos a mesma equaçãozinha aqui que é a Torricelli, né? Se não citar o tempo e não precisar do tempo, gente, corre para a Torricelli. Ou faz por energia, se você esquecer por algum motivo a equação Torricelli, porque eu mostrei para vocês na aula na semana passada que é a mesma coisa. Tá? Então, mais 2 vezes A vezes ΔS. A velocidade final eu quero, a inicial é 0. Agora, a aceleração é que determina o sinal, né? A gravidade está ajudando ou atrapalhando a gota a cair? Ajudando, né? Então, positivo, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Aqui eu vou ter 5.000 vezes 2, 10.000, né? 10.000? Não, peraí que eu me perdi aqui. Tá certo, né? 5.000, 10.000, isso mesmo. Vou tirar a raiz aqui. Raiz de 10.000, 100 metros por segundo. Ou 10 ao quadrado metros por segundo, que é a alternativa C. E, por fim, o nosso último exercício da apostila, que engloba o movimento vertical. Os outros que estão na apostila aí são 2 ou 3 só que faltaram, já é do movimento oblíquo ou horizontal, que é esta aqui. Uma esfera de aço de 300 gramas e uma esfera de plástico de 60 gramas de mesmo diâmetro são abandonadas simultaneamente do alto de uma torre. Do mesmo diâmetro significa, então, que são 2 esferas, têm o mesmo formato. Ele não fala da... Ele fala para desprezar a resistência do ar. Então, beleza. Então, se não falasse também, o formato é o mesmo, tá de boa. São abandonadas, ou seja, as 2 velocidades são 0, de uma torre de 60 metros de altura. Qual a razão entre os tempos que levarão as esferas até atingir o solo? O que o exercício está pedindo é isso aqui, ó, é o tempo da queda do primeiro dividido pelo tempo da queda do segundo. Aí você fala, pô, professor, aí você vai lá, você está no automático, você vai, calcula o tempo lá, aqui você tem altura, gravidade, dá para calcular por sorvetão. Você calcula por sorvetão o tempo a primeira, calcula o sorvetão o tempo a segundo e descobre que deu igual o tempo. Porque elas são abandonadas do mesmo ponto. Então o tempo de queda é o mesmo. Se você sabe que elas estão abandonadas no mesmo ponto e não tem resistência do ar, se os tempos são iguais, um número dividido por ele mesmo dá 1. Questão de faculdade de Universidade Federal. Precisa fazer conta? Não. Tá? Alguns cursos não, né? Algumas faculdades, alguns concursos públicos até, mas vestibulares também, eles fazem isso de vez em quando. Eles colocam umas questões que são muito fáceis, mas se você está desatento, ela vira um inferno. Não porque é difícil resolver, porque você fica igual um bobo fazendo uma conta que não precisa. Tá? É a história do triângulo pitagórico, 3, 4, 5, que mais aparece, né? Proporção lá de 3, 4, 5. Quase todo vestibular vai cobrar um triângulo pitagórico, 3, 4, 5. E aí, se você está sonhando, você vai fazer Pitágoras. É uma conta rápida? Mas é uma conta que não precisa fazer. Vocês entenderam? Então, nisso o vestibular ainda cobra uma parte mais mecânica de resolução. De costume, de treino, de resolução. Meio que para também tirar a galera que está no... né, o franco atirador ali que está meio perdido. Mas, jovens, é isso. Deu aí 10 minutinhos de vídeo.
Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode trabalhar com elas, com essas dúvidas que vocês porventura possam ter, na nossa aulinha ao vivo, na semana que vem, que é dia, não sei, porque você vai até 31 esse mês, eu nunca sei, não sei aqueles negócios dos ossinhos também na mão. Então vou abrir o calendário aqui, deixa eu ver. Dia 1º, outubro, aí sim. Então, jovens, até lá, boa semana. E qualquer dúvida, lembre-se que tem um linkzinho lá no Positivo On. Você pode mandar lá uma dúvida no Google Docs. Tem uma dúvida lá que já foi postada, tá? Vamos falar um dia daquilo. Deixa eu só dar uma ajeitada na nossa vida que a gente conversa sobre a velocidade da luz, essas coisas assim, que foi o que me foi perguntado lá. Mas fique à vontade para tirar dúvidas, tá? Jovens, até mais. Falou!